O poder do agora. Porque é que as mulheres estão mais próximas da iluminação? Os obstáculos à iluminação são os mesmos para os homens e para as mulheres? São sim, mas a ênfase é diferente. De uma maneira geral, é mais fácil para a mulher sentir e estar no seu corpo, pelo que ela está mais perto do ser e potencialmente mais perto da iluminação do que um homem. Foi por essa razão que culturas antigas escolheram por instinto figuras ou analogias femininas para representarem ou descreverem a realidade sem formas e transcendental. Eram muitas vezes consideradas como um útero que dá à luz tudo o que existe na criação e que o sustém e nutre durante a sua vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos alguma vez escritos, o Tao, que poderá ser traduzido por ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas incorporam o não manifesto. Para além disso, todas as criaturas e todas as coisas acabam por regressar à fonte. Todas as coisas desaparecem no tal. Só ele perdura. E como a fonte é considerada feminina, a sua representação inclui tanto o lado da luz como o das trevas, do arquétipo feminino na psicologia e na mitologia. A deusa ou Mãe Divina tem dois aspectos: dá a vida e tira a vida. Quando a mente subiu ao poder e os seres humanos perderam o contacto com a realidade, a sua essência divina, começaram a pensar em Deus como uma figura masculina. A sociedade foi dominada pelos homens e as mulheres ficaram subjugadas à autoridade masculina. Não estou a sugerir que se regresse às antigas representações femininas do divino. Há hoje quem use o termo deusa em vez de Deus. Está-se apenas a recuperar o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Há muito perdido, e isso é bom. Mas continua a ser uma representação e um conceito, talvez temporariamente útil, tal como um mapa ou um poste de sinalização são temporariamente úteis, mas mais um impedimento do que uma ajuda quando se está pronto a compreender a realidade para além de todos os conceitos e imagens. O que continua a ser verdade, no entanto, é que a frequência da energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, luta pelo controle, usa, manipula, ataca, tenta agarrar e possuir, etc. É por isso que o Deus tradicional é uma figura patriarcal e autoritariamente dominadora, um homem muitas vezes colérico de quem se deve ter medo, como parece sugerir o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para transcender a mente e voltar a ligar-se à realidade profunda do ser, não são precisas qualidades muito diferentes: rendição, aceitação, uma abertura que permita à vida ser em vez de a ela resistir, a capacidade de abraçar todas as coisas com o amor do seu saber. Todas estas qualidades estão muito mais intimamente relacionadas com o princípio feminino, enquanto que a energia da mente é dura e rígida. A energia do ser é suave e maleável e, apesar disso, é infinitamente
mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, ao passo que o ser está encarregado de toda a vida no nosso planeta e para além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também podem ter acesso a ele no interior de si próprios. Atualmente, a grande maioria dos homens e também das mulheres continua nas garras da mente, identificados com o pensador e com o corpo de dor. Evidentemente, é isso que impede a iluminação e o desabrochar do amor. Como regra, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente, que pensa, e o maior obstáculo para as mulheres tende a ser o corpo de dor, embora em certos casos individuais o oposto também possa ser verdadeiro e noutros os dois fatores possam ser iguais. Desfazer o corpo de dor coletivo feminino. Por que é que o corpo de dor é um obstáculo maior para as mulheres? Bem, geralmente, o corpo de dor tem um aspecto coletivo para além do individual. O aspecto individual consiste no resíduo acumulado de dor emocional sofrida no passado da própria pessoa. O aspecto coletivo consiste na dor acumulada na psique coletiva humana ao longo de milhares de anos de doença, tortura, guerra, assassínio, crueldade, loucura e outras coisas semelhantes. O corpo de dor de cada um de nós partilha igualmente do corpo de dor coletivo. Há diferentes elementos no corpo de dor coletivo. Por exemplo, os países e raças que sofrem formas extremas de violência possuem um corpo de dor mais pesado do que os outros. Qualquer pessoa com um corpo de dor forte, mas sem consciência suficiente para deixar de se identificar com ele, ver-se-á forçada não só a reviver a dor emocional contínua ou periodicamente, mas também a tornar-se um agressor ou uma vítima da violência, dependendo do seu corpo de dor ter uma tendência ativa ou passiva. Por outro lado, poderá também estar mais próxima da iluminação. Este potencial não será necessariamente realizado. É claro, mas quem estiver a ter um pesadelo tem mais hipóteses de querer despertar do que alguém que esteja a ter um sonho comum. Além do seu corpo de dor pessoal, cada mulher tem a sua cota parte naquilo a que poderíamos chamar o corpo de dor coletivo feminino, a não ser que ela seja plenamente consciente. Este corpo consiste na acumulação de dor sofrida pelas mulheres, devido em parte à subjugação masculina, à escravidão, à exploração, a violações, à dor do parto e à morte de filhos ao longo de milhares de anos. A dor emocional ou física, que para muitas mulheres precede e acompanha o período menstrual, é uma manifestação do corpo de dor coletivo, a despertar do seu estado de latência nessa altura, embora isso também possa acontecer em outras ocasiões. O corpo de dor restringe a livre circulação da energia da vida através do corpo, de que a menstruação é uma expressão física. Consideremos com mais atenção este aspecto e vejamos como ele se pode tornar uma oportunidade de iluminação. Por vezes, o corpo de dor toma conta da mulher nessa ocasião. Ele possui uma carga extremamente poderosa que a poderá induzir facilmente a identificar-se inconscientemente com ele.
Ela fica então ativamente possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser ela, mas que é claro, não o é. Fala através dela, age através dela, pensa através dela. Criará situações negativas na sua vida para se alimentar da energia. Quer mais dor, seja de que forma for. Já descrevi o processo. Ele pode ser perverso e destrutivo. É dor pura, dor passada, e não é quem você é. O número de mulheres que se aproxima agora do estado de consciência plena já excede o dos homens e crescerá ainda mais rapidamente nos próximos anos. No final, os homens poderão chegar ao nível delas, mas durante um período de tempo considerável haverá um hiato entre a consciência dos homens e a das mulheres. As mulheres estão a recuperar a função que lhes cabe por direito, daí que lhes seja mais fácil do que aos homens ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre o físico e o espírito. A principal tarefa agora, como mulher, é tratar de transmutar o corpo de dor para que ele não se interponha entre ela e o seu verdadeiro eu, a essência de quem ela é. É evidente que também terá de lidar com o outro obstáculo à iluminação, que é a mente que pensa, mas a intensa presença que a mulher cria ao lidar com o corpo de dor também a libertará da identificação com a mente. A primeira coisa a lembrar é a seguinte: enquanto a sua identidade se basear no corpo de dor, a mulher não se conseguirá se ver livre dele. Enquanto uma parte da sua sensação de identidade estiver investida na sua dor emocional, ela resistirá inconscientemente ou sabotará qualquer tentativa que faça para sarar essa dor. Porquê? Muito simplesmente porque se quer manter intacta e a dor tornou-se uma parte essencial de si. É um processo inconsciente e a única maneira de o ultrapassar é torná-lo consciente. Ver de repente que se está ou esteve apegado à sua dor poderá ser uma descoberta bastante chocante. No momento em que o compreender, romperá com o apego. O corpo de dor é um campo de energia, quase uma entidade que temporariamente se alojou no seu espaço interior. É a energia de vida que ficou presa, energia que deixou de fluir. É evidente que o corpo de dor existe por causa de determinadas coisas que lhe aconteceram no passado. É o passado a viver em si. E se identificar com ele, identifica-se com o passado. A identidade de uma vítima consiste na convicção de que o passado é mais poderoso do que o presente, o que é o oposto da verdade. É a convicção de que as outras pessoas e que elas lhe fizeram tão são responsáveis por quem se é agora, pela sua dor emocional ou pela sua incapacidade em ser o seu verdadeiro eu. A verdade é que o único poder que existe está contido dentro deste momento. É o poder da sua presença. Uma vez que a mulher compreenda isto, também compreenderá que agora é responsável pelo seu espaço interior e mais ninguém, e que o passado não poderá prevalecer contra o poder do agora. Portanto, a identificação impede-a de lidar com o corpo de dor. Algumas mulheres, já suficientemente conscientes para desistirem da sua identidade de vítima a nível pessoal, continuam a agarrar-se a uma identidade de vítima coletiva, o que os homens fizeram às mulheres. Elas têm, mas também não têm razão. Têm razão, atendendo que o corpo de dor feminino é, em grande parte, devido à violência masculina,
exercida sobre as mulheres e à repressão do princípio feminino em todo o planeta ao longo dos milénios. Não têm razão se forem buscar a sua sensação de identidade a esse facto e ficarem assim presas de uma identidade de vítima coletiva. Se uma mulher ainda se agarrar à ira, ao ressentimento ou à condenação, estará a agarrar-se ao seu corpo de dor, o que lhe poderá dar uma reconfortante sensação de identidade, de solidariedade para com as outras mulheres, mas que a manterá escrava do passado e lhe bloqueará o pleno acesso à sua essência e verdadeiro poder. Se as mulheres se isolarem a si próprias dos homens, criarão uma sensação de separação e, por conseguinte, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte for o seu ego, mais distante você, mulher, estará da sua verdadeira natureza. Por isso, não baseie a sua identidade no corpo de dor. Em vez disso, use-o para a iluminação. Transmute-o em consciência. Uma das melhores ocasiões para o fazer é durante o período menstrual. Eu acredito que nos anos vindouros muitas mulheres entrarão num estado plenamente consciente quando ficarem menstruadas. Geralmente este é um período de inconsciência para muitas mulheres, pois o corpo de dor coletivo feminino toma conta delas. Contudo, uma vez que você tenha atingido um determinado nível de consciência, poderá reverter isso de forma que, em vez de se tornar inconsciente, se torne mais consciente. Eu já descrevi o processo básico, mas vou voltar a fazê-lo agora, desta vez com uma referência especial ao corpo de dor coletivo feminino. Quando notar que se aproxima a menstruação antes de sentir os primeiros sinais daquilo a que normalmente se chama tensão pré-menstrual, fique muito atenta e habite o seu corpo tão plenamente quanto possível. Quando aparecer o primeiro sinal, você precisa de estar suficientemente alerta para o agarrar antes que ele tome conta de si. Por exemplo, o primeiro sinal poderá ser uma forte irritação repentina ou um acesso de ira, ou talvez seja apenas algum sintoma puramente físico. Seja o que for, agarre-o antes que ele tome conta do seu pensamento ou do seu comportamento. E significa simplesmente concentrar nele a sua atenção. Se for uma emoção, sinta a forte carga de energia por trás dela. Reconheça o que é um corpo de dor. Ao mesmo tempo, seja o conhecer, seja dizer. Reconheça a sua presença consciente e sinta o poder dessa presença. Qualquer emoção perante a sua presença acalma-se e transmuta-se rapidamente. Se for um sintoma puramente físico, a atenção que lhe der impedi-lo-á de se tornar uma emoção ou um pensamento. Depois continue alerta e espere pelo próximo sinal do corpo de dor. Quando ele aparecer, agarre-o novamente da forma descrita atrás. Mais tarde, quando o corpo de dor estiver despertado completamente do seu estado de latência, poderá sentir uma turbulência considerável no seu espaço interior durante algum tempo, talvez durante vários dias. Seja qual for a forma que ela tomar, fique presente. Dê-lhe toda a sua atenção. Agarre o conhecer. Seja o conhecer. Lembre-se, não permita que o corpo de dor use a sua mente e torne conta do seu pensamento. Observe-o, sinta a sua energia diretamente dentro do seu corpo. Como sabe, a atenção plena significa aceitação plena, através de uma atenção contínua e, portanto, da aceitação vem a transmutação.
o corpo de dor transforma-se em consciência radiosa à semelhança da lenha, que ao ser lançada no fogo se transforma ela própria em fogo. A menstruação tornar-se-á então não só uma expressão cheia de alegria e satisfação da sua feminilidade, mas também numa ocasião sagrada de transmutação, quando você dá à luz uma nova consciência. A sua verdadeira natureza brilhará então, não só no seu aspecto feminino como deusa, como também no seu aspecto transcendental, como ser divino que você é, transcendendo a dualidade masculina e feminina. Se o seu parceiro masculino for suficientemente consciente, poderá ajudá-la no exercício que acabei de descrever, mantendo uma frequência intensa de presença nessa altura em particular. Se ele estiver presente sempre que você recair numa identificação inconsciente com o corpo de dor, o que poderá acontecer e certamente acontecerá ao princípio, poderá rapidamente voltar a juntar-se a ele nesse estado de presença. Isso significa sempre que o corpo de dor tomar conta de si temporariamente, quer durante a menstruação, quer noutras alturas, o seu companheiro não o confundirá com quem você é, mesmo que o corpo de dor o ataque, como provavelmente o fará. Ele não reagirá como se fosse você a atacá-lo, nem se afastará ou levantará qualquer tipo de defesa. Ele guardará para si o espaço da intensa presença. Nada mais é preciso para a transformação. Noutras alturas você será capaz de fazer a mesma coisa por ele ou de o ajudar a reivindicar a consciência à mente, atraindo a sua atenção para o aqui e agora, sempre que ele se identificar com o seu pensar. Desse modo, levantar-se-á entre ambos um campo de energia permanente, de uma frequência pura e elevada. Nenhuma ilusão, nenhum sofrimento, nenhum conflito, nada que não seja você e nada que não seja o amor poderá sobreviver nesse campo. Isso representará a realização da finalidade divina e transpessoal do vosso relacionamento. Tornar-se-á um vórtice de consciência que atrairá muitos outros para o seu interior. Abandone o relacionamento consigo próprio. Se você estivesse plenamente consciente, continuaria ainda a sentir necessidade de um relacionamento? Um homem continuaria a sentir-se atraído por uma mulher? Uma mulher continuaria a sentir-se incompleta sem um homem? Quer seja iluminado ou não, você é homem ou mulher, pelo que ao nível da sua identidade ou forma não é completo. É uma metade do todo. Essa situação de incompletude assume a forma de uma atração entre os sexos, de um apelo para a energia de polaridade oposta, por mais consciente que você seja. Mas nesse estado de ligação interior você vai sentir esse impulso, algures à superfície ou na periferia da sua vida. Quando estiver nesse estado, tudo o que lhe acontecer parecer-lhe-á de certo modo distante. O mundo inteiro será como pequenas ondas ou ondulações à superfície de um vasto e profundo oceano. Esse oceano é você e, é claro, você é também a ondulação, mas uma ondulação que compreendeu a sua verdadeira identidade como oceano e comparada com essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e ondulações não tem importância absolutamente nenhuma.
Não significa isso que você não se relacione profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. De facto, você só poderá relacionar-se profundamente se estiver consciente do ser. A partir do ser, você será capaz de ver para além do véu da forma. No ser, homem e mulher são um. As suas formas poderão continuar a ter determinadas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Ele já é completo e inteiro. Se essas necessidades forem satisfeitas, ótimo. Mas serem ou não serem satisfeitas não terá qualquer importância para o seu estado interior profundo. Portanto, se a polaridade feminina ou masculina não for satisfeita, é perfeitamente possível que uma pessoa iluminada tenha uma sensação de carência ou se sinta inacabada ao nível exterior do seu ser e ao mesmo tempo se sinta totalmente completa, realizada e em paz no seu íntimo.